Então, o que está escrito na Bíblia, quando diz que o homem, ou o ser humano, né? Mas lá está como homem, a palavra é Adão. Quando está escrito que o homem é imagem e semelhança, o que está dizendo? Está dizendo o seguinte: Deus é doação e ele está no extremo do campo, vamos dizer assim. E eu, como eu sou recepção, eu estou exatamente do lado oposto, porque eu sou o outro extremo. Por isso, eu não consigo ter percepção dele, porque eu estou espiritualmente, vamos dizer assim, distante dele, porque a minha natureza é completamente oposta dele. Então, se ele caminha na minha direção como no espelho, eu me afasto dele, porque os nossos movimentos são opostos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir uma maneira que vai ser uma espécie de inversão da minha natureza interna, para que eu me torne semelhante a ele de alguma maneira real mesmo, nesse sentido. E quando eu estiver semelhante a ele, é como se eu fosse me aproximando dele e ganhando consciência dele, porque eu começo a entender a maneira como ele faz as coisas, a maneira que ele pensa, porque eu começo a funcionar da mesma forma que ele. Ok? Tá claro? Beleza? Então, por que eu não vou conseguir compreender? Porque quando você pega a Bíblia, que é um livro simples, que todo mundo deve ter em casa, a maioria das pessoas tem, e eu abro lá logo no primeiro capítulo, logo nas primeiras páginas, e vejo que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Se eu não tiver um cabalista me explicando que imagem e semelhança é inversão, porque Deus, dessa maneira que eu expliquei para vocês, eu vou começar a entender o que eu estou lendo do meu jeito. E o meu jeito não é o jeito que o cara escreveu lá. Ele quis dizer uma coisa quando escreveu, e eu estou entendendo outra agora aqui. Eu não tenho essa possibilidade de entender o que eu estou lendo se não tiver alguém que decodifique. Ok? E outra coisa que eles vão afirmar é o seguinte, a gente vai usar até o final da palestra. A natureza é integral. O que quer dizer integral? Que a gente tem um hábito de separar as coisas muito maniqueisticamente. Existe o bom, o ruim, o certo e errado, o frio e o calor. E eu acho que eu tenho que sempre buscar aquilo que é bom e sempre fugir ou me afastar daquilo que eu entendo que é ruim. Só que ele diz o seguinte, a natureza é integral. Quando você vê lá Animal Planet, você vê um leão correndo atrás de uma zebra e pegando a zebra, a gente normalmente fica com dó da zebra, mas se ele não pegar a zebra, ele morre de fome. Não sei se vocês já viram algum programa desse que o leão tá magro porque não tem o que comer. Aí você começa a ficar com dó do leão, fala, deixa ele comer agora. Entende? Então, a natureza ela funciona como um mecanismo perfeito. O seu corpo funciona assim. Seu coração está batendo, seu pulmão está respirando, o sangue está correndo e você não precisa nem pensar nisso. Agora, seu coração nunca disse para você assim, hoje eu vou tirar uma semana de férias, tá? Porque eu estou batendo desde que você nasceu. E eu bombeio o sangue para o corpo inteiro e eu não tenho nada a ver com esse resto desse corpo. Tenho a ver só com o meu pedaço aqui no peito. Então eu vou descansar um pouco. Isso não existe na natureza. Tudo funciona de maneira integral para o benefício geral, como se fosse uma colmeia de abelha. A abelha vai até a flor, a abelha não pede licença para a flor, a abelha não faz contrato com a flor, ela vai lá e pega o pólen. Aí a abelha pega o pólen da flor, no caminho ela derruba um pouco, vão nascer outras flores. Se a flor quisesse reivindicar o direito dela pelo pólen e não quisesse ceder para a abelha, quando ela morresse não ia ter outra flor para continuar a geração dela. Mas nesse processo integral da natureza, mesmo que pareça violento, quando a abelha vai lá e usurpa o pólen da flor, ela sai polinizando o resto do campo, vão nascer muitas outras flores, e aí ela chega na colmeia, entrega o pólen, produz o mel, não para ela comer, para a colmeia. Ela produz o mel e guarda lá. Ela não fica assim, vou pegar um pouquinho de pólen, vou levar na minha célula lá no cantinho e vou fazer o mel. Isso é coisa de ser humano. Ela não tem, como a natureza está integrada, a abelha sabe que o que ela tem que fazer e o que ela tem que fazer está certo. E o leão, quando caça, está certo também. Só que às vezes a minha cultura, a minha inteligência não consegue capturar isso. Ok? Então o que é que eu preciso receber? O que eu falei aqui. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não produzo. Eu preciso receber essa natureza superior. Eu preciso receber, de alguma forma, aquilo que ainda não abriu a minha percepção para o Criador. Okay? Se eu pego um livro de Kabbalah e tento ler um livro de Kabbalah, é quase o equivalente a você dar um livro para uma pessoa cega. Por quê? Porque se eu pego o livro e eu não consigo saber o que é o código que está escrito lá, o que é que quer dizer cada palavra, mesmo que eu saiba ler em português, mesmo que o livro esteja traduzido do hebraico para o português, mesmo que esteja na minha língua natal,
eu não sei o que estou lendo igual o cachorro ali. Ele está ouvindo a minha voz, mas não está fazendo sentido para ele. É por isso que um monte de história na Bíblia é meio esquisita, né? Que história é essa, por exemplo, de Sansão, que era um cara que tinha um cabelo enorme, que era forte, derrubava a parede. E aí um dia aparece uma mulher, seduz ele, corta o cabelo dele e ele fica fraco. Que? Entende? Isso daí não é isso, cabelo não é cabelo. Entendeu? Então assim como semelhante ao Criador quer dizer oposto, saiba que mulher não quer dizer uma pessoa do sexo feminino na Bíblia. Criança não quer dizer alguém de pouca idade. Idoso ou sábio não quer dizer alguém de muita idade ou de idade avançada. Montanha não é um acidente geográfico. Serpente não é um animal. E carruagem ou biga não é um meio de transporte. Corneta não é um instrumento musical. Trombeta, quando os anjos vão tocar trombeta, não está falando de trombeta, não é nada disso. Espada não é uma arma, e etc, etc. Árvore não é um vegetal. Nada disso. Tudo quer dizer outra coisa. Por quê? Porque quando o cabalista acessa aquilo que está em cima, ele tem que codificar isso para explicar aqui embaixo. Exemplo rápido. Todo mundo sabe o que é um mouse de computador. Mouse quer dizer rato, certo? Em inglês. O que deve ter acontecido ali? O camarada que inventou esse periférico, um dia estava pensando, falou, eu posso fazer um equipamento aqui que eu vou plugar ali, e aí mexe uma setinha ali no computador. Aí ele fez num formato que dava para segurar na mão, estudou lá, e um dia ele olhou e falou, agora eu vou lançar no mercado. Que nome que eu vou dar para isso aqui? Dispositivo interconectável de movimentação do cursor na tela do seu pessoal computer. Não, cara, ia ser difícil. Tinha que ter um nome comercial. Ele olhou para aquele negócio e tentou associar com alguma coisa que todo mundo conhecia. Ele falou, vou chamar de rato, porque parece um ratinho. Mas um mouse mesmo não tem nada a ver com animal, rato. Certo? Então quando eu falo mouse, mesmo que vocês saibam inglês, não vem o rato na cabeça, vem o equipamento de computador que é mais presente na vida da gente. Então é mais ou menos isso que fez um cabalista. Ele olhou lá em cima e falou, como é que eu vou explicar para o camarada lá que não consegue ver o que eu estou vendo, como é que funciona essa mecânica? Então eu vou ter que emprestar as palavras, vou criar uma história épica, a Bíblia, por exemplo, porque eu quero que essa história perdure, porque outras pessoas vão ter que estudar, só que no tempo dele, né, não tinha documento na nuvem, não tinha DVD, não tinha memória flash, não tinha USB. O cara não tinha onde salvar esse negócio. Alguns começaram a escrever na pedra, outros escreveram no templo. Só que o cara pensou o seguinte, a melhor maneira de eu garantir que esse negócio passe para o futuro é fazendo virar cultura. E a hora que isso está na cultura, a hora que eu crio uma história incrível, as pessoas vão contar de geração em geração e o conhecimento vai ser preservado assim. Então foi isso que eles fizeram, tá bom? Então eu preciso, se eu pegar um livro sozinho e tentar estudar, eu não vou conseguir. Mesmo que eu entenda, eu acho que eu estou entendendo lá, mas eu não estou. Ok? E o erro mais comum vai ser o quê? Qual vai ser a consequência disso? É que eu vou adaptar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou entendendo, mesmo quando eu estou estudando com alguém que está traduzindo isso para mim, eu vou adaptar para o meu paradigma. Entende? Existe uma lógica invertida aí na Kabbalah, como essa história que eu expliquei agora, de que Deus é o inverso do ser humano. Sempre que eu olhar alguma coisa na Kabbalah, eu vou ver um negócio que os cabalistas vão chamar de desejo de receber. Desejo de receber. Como eu sou recepção, eu sempre vou calcular as coisas para o meu benefício. Como é que funciona no mundo superior? A regra é o contrário. A regra é, imagina o que é um anjo, por exemplo. Não o loirinho com asa e com uma bata. Mas imagina o que é um anjo. É alguém que recebe uma ordem do Criador, de Deus, e trabalha para o benefício de outra pessoa. Mesmo que a gente pegasse da maneira mais infantil que a gente aprendeu na religião, um anjo nunca trabalha para si mesmo. Um anjo nunca questiona a ordem de Deus. Ele sempre vai fazer alguma coisa de bom para alguém lá embaixo. Ele é um empregado sem salário e que a única coisa que ele faz é atender para fora, não para ele nunca. O que é Deus? Que é o outro extremo do campo. O cara que está emanando, criando, administrando, gerando toda a realidade e ele não quer nada para ele. Ele só quer doar e eu receber. Então, para eu começar a avançar espiritualmente, eu tenho que descobrir qual é a maneira concreta e real de me tornar um doador de verdade. Isso não tem nada a ver também com a maneira como a gente faz as coisas e chama de doação nesse mundo. Porque, por exemplo, se eu começar a ajudar um orfanato,
Fala, não, estou doando 20% do meu salário, que é coisa que ninguém faz. 20% do que eu ganho em ações, 20% do que a minha empresa gera, eu dou para um orfanato lá, para um lugar que tem criança com câncer, lá para a ACD, sei lá, onde tem as crianças deficientes. Isso para Kabbalah não é doação. Porque externamente você doa dinheiro, mas você pretende alguma coisa com aquela doação. Se você pretende alguma coisa, você está pretendendo para você. Entende? É mais ou menos como eu ser gentil com alguém, porque eu tenho o interesse de pedir um favor para aquela pessoa. Aí ela vai falar, lógico que eu vou ceder para ele, ele é tão cordato, ele é tão gentil comigo, me pediu um negócio que não me custa. Mas quando eu fui gentil inicialmente, antes de pedir o favor, eu não estava em momento nenhum preocupado em agradar aquela pessoa porque eu gosto dela. Tá dando para entender? Eu estava preocupado em manipular aquela pessoa para poder receber o favor que ela vai me dar. Então, a minha gentileza, no momento da minha gentileza, é falsa. Porque a minha gentileza não é direcionada à pessoa. É para que agrade a pessoa, para que eu receba dela de volta. Então é uma maneira de fazer uma espécie de ping-pong. No fundo, eu estou preocupado comigo. Então, se eu estou preocupado comigo, mesmo quando eu ajudo alguém, isso não é considerado doação. Eu continuo separado do Criador. Então eu posso dar todo o meu dinheiro, eu posso entregar minha casa, eu posso virar um mendigo. Não vai resolver. Eu posso fazer tudo o que a pessoa quer. Por que eu vou fazer? Porque me disseram que se eu fizesse diferente, eu ia encontrar Deus. Então, como eu quero encontrar Deus, eu faço toda a bondade do mundo para quando eu morrer, eu encontrar com ele do outro lado. Aí ele vai olhar para você e falar assim, você nunca foi bom de verdade. Você fez isso porque você tinha um interesse por trás. Se é um interesse por trás, a atuação não é pura. Se a atuação não é pura, você está afastado de mim. Como eu sempre penso desse jeito, e eu não aprendi a pensar de outra forma, se eu for ler um livro de Kabbalah, eu vou sempre interpretar as histórias desse jeito. Porque eu sempre vou olhar quem ganhou a guerra, quem venceu ali na Bíblia. Se eu vou achar que Dalila era uma traidora porque seduziu Sansão para cortar o cabelo dele, eu vou achar que não era um cara louco, que começou a construir uma arca, mas depois eu descubro que não é louco porque choveu. E tá tudo codificado. Porque os dias que chovem durante o dilúvio de Noé são 40 dias e 40 noites. Quando você pega a história dos hebreus, que é bem depois, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, quem assistiu a novela da Record, né? Já que vocês não são judeus, se fosse judeu eu teria lido isso natural, mas então a gente fala com a referência à novela da Record. Se você assistiu a novela da Record, quando Moisés vai lá e tira o povo do Egito, até chegar na Terra Prometida são 40 anos no deserto. O mesmo número que aparece no dilúvio. Se você pegar Jesus, que já é Novo Testamento, teoricamente não tem nada a ver com Kabbalah, porque é outra cultura, Jesus, antes de começar o seu ministério, vai fazer o jejum de 40 dias no deserto. Esse número 40 está o tempo todo. Quanto tempo o povo, antes de passar 40 anos no deserto, ficou no Egito? 400 anos. Sempre tem esse número 4. Então esse número 4 não está falando do 4, do 40, do 400. Ele está falando de outra coisa. Então eu olho lá, eu acho que ele está falando sobre tempo. Para mim, não está falando sobre tempo. Está falando de outra coisa. Chuva não é chuva. Chuva é outra coisa. Barco é outra coisa. Então eu leio lá, eu estou entendendo a história de um jeito, mas é outra coisa completamente diferente. Então é a mesma coisa que você dá um livro para uma pessoa cega, o que ela vai fazer? Eu vou adaptar aquilo que eu sei, porque eu não tenho condição de traduzir esse negócio aqui.